Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Meu nome é Tâmia, estamos aqui com mais um episódio do Podclô, podcast oficial do Clotilde de Oliveira. Estou aqui com a minha amiga Nathalie. Eu sou do terceiro C, ela é do terceiro B e estamos aqui com a nossa poetisa e escritora Elizabeth. Se apresente. Boa tarde, gente. Que bom, um prazer imenso, lisonjeada por estar aqui convosco, lindas garotas, meninos lindos, povo querido demais. E nisso, roda a vinheta para a gente começar o assunto. Elizabeth, nós pesquisamos bastante sobre a senhora e além da senhora escrever poesias e contos e ter vários livros publicados, também descobrimos que a senhora deu aula na nossa escola, é verdade? Sim, com certeza. Como era a relação da senhora com os alunos, com o ambiente escolar? A senhora gostava de dar aula aqui? Muito. Eu era professora de português, inglês, amava meus alunos e era mãezona da escola. Que os outros professores diziam na hora do plantão pedagógico, eu já sei, Beth vai dar 10, porque eu era a professora 10. Sempre fui risonha, sempre fui amável. Eu acho que ensinar essa troca, né, de saber doar o que você sabe, receber e aprimorar os conhecimentos que você já sabe. É muito bonita a senhora falar isso, porque a sua oratória já dá... É nítido que a senhora tem muita habilidade de escrever e usar palavras novas ao seu favor. Isso é uma coisa que a gente precisa muito, né? E muitas pessoas que leem, elas possuem esse vínculo com a leitura. Elas acabam desenvolvendo uma oratória muito boa. A gente queria perguntar se existe a diferença entre produzir um conto, um poema e um romance. Porque a senhora contou que a senhora escreveu contos e poesias. Sim. A diferença do poema, o poema pode ser rimado ou livre, né? Mas ele é um pensamento limitado daquilo que você quer falar. Ele, dependendo da temática, pode ser de amor, pode ser de reflexão. Então você vai questionar aquilo pela inspiração que a gente recebe, porque eu recebo inspiração. A inspiração que você recebe, você pode colocar em quadras, né, formada por versos, formando um poema de aproximadamente menos ou mais de uma lauda. Diferente do conto, que o conto você tem que criar personagem, você tem que criar cenário, tem que criar o tempo, a história que vai ser desenrolada. E o romance, ele é mais amplo. É um conto mais amplo no sentido da temática. Vamos supor que a gente queira falar, que é o meu forte, terror, política, mas não é política propriamente disso não, é policial. É o assassino em busca. Gostei. Eu tenho muito isso nos meus contos, nos contos adultos, né? Uhum. Então, o romance, você vai criar aquela temática, mas de uma maneira mais romantizada, mais compassada. Você vai abrir por capítulos cada personagem que você quer e introduzir um enredo no final para que tudo que você falou nos capítulos anteriores feche no final da história. É como se fosse o efeito dominó. Você vai falar lá na frente, ele vai chegar lá atrás compassadamente para ser entendido. Então, diante dessas coisas que a senhora falou, como é que seria realmente o processo de criação de uma obra literária, digamos assim, de qualquer uma? A senhora O poder de comentou... criação de uma obra literária, principalmente, tem que ter intuição, tem que ser imaginação, tem que ter inspiração. Porque a senhora comentou que tem que ter inspiração, então acho que a senhora bebe da fonte, né? Falando assim. Exatamente. A senhora bebe da inspiração. A gente tem que se desligar desse mundo físico
e vai ser projetada para o mundo imaginário, que é um mundo construído pelo escritor. E esse escritor, ele navega, abre portas e janelas, embarca dentro, como se a gente fosse um navio a esmo, em busca de um porto seguro. A gente tá indo pra outro mundo quando a gente lê. Sim. A pessoa se sente como se, tipo, estivesse entrando ali num novo local. Horizonte se Exatamente. abrisse. E quanto muito mais bom. você escreve, mais você entende o poder que você tem. Exatamente. Porque você pode criar qualquer coisa, qualquer cenário ali, e a pessoa vai ler e vai entender o que você quer dizer. Exatamente. É verdade. E o escritor, ele não escreve para um leitor só, ele escreve para um número de leitores. Né? E cada leitor tem uma interpretação de acordo com a sapiência dele e aprendizado de vida. Verdade. Você pode interpretar um enredo de um conto meu diferente dela. Aquele poema que pra senhora significa uma coisa, pra mim pode significar outra. Aí eu, nossa, sim. aquele, tipo os quadros. Tem gente que olha um quadro e fala, nossa, que triste. Aí tem outra pessoa que fala, nossa, que lindo. Que lindo. Vai da perspectiva de todo mundo. Porque o olhar de vida do criador não é o mesmo, ele tem que ser amplo, maior, para que a criação feita por ele consiga ser captada de vários olhares no sentido do leitor. O leitor pode olhar e ver de diferentes formas. Verdade. Então, professora Elizabeth, leite, que é o mesmo cenário que o meu, uma coisa muito interessante, gostei. Qual seria, a seu ver, a melhor estratégia para incentivar a leitura aqui na escola ou em outras escolas também? Projetos literários. Eu trabalhei em vários projetos na Escola Gilberto Freire, não sei se vocês conhecem, lá no Alto 13 de Maio, em que a gente encenava os cordéis, fazendo a criação do cordel, depois ensinando. O aluno, ele precisava ler o cordel, compreender o que estava sendo escrito e representar aquilo que ele escreveu, que ele lê. Porque hoje em dia muita gente já não liga mais pra leitura. Não é que não liga, é que não recebe o incentivo, não é né? instigado a ler. Não tipo, a pessoa não vê graça no livro mais. As pessoas Não é hoje em dia atrativo. só querem redes sociais e redes sociais. E as pessoas não pegam mais um livro, deixa eu ver, de Machado de Assis, de Camões, José de Alencar, pra ler. As pessoas só se interessam agora por redes sociais. Então, na concepção da senhora, A dificuldade da leitura, gente, hoje em dia é o seguinte, é porque o aluno do novo século, eu digo século, ele ganha tudo prontinho. Então, vai na internet e compra, eu digo compra no sentido de baixar aquilo que ele quer, que não vai precisar ir a fundo, não vai precisar pesquisar para conhecer o que é de melhor, a essência do livro. Já encontra uma resposta pronta no chat internet. GPT. Vai lá no Google, pesquisa, acha, né? Então vai precisar ler? Não vai. Né? Então, a dificuldade hoje em dia do aluno ainda é a inovação. Ainda Por quê? é a tecnologia de ponta, entendeu? Meu pai explicou isso. Ui. Que ela conseguiu que unir países, estados, cidades, municípios, de uma maneira que você pode estar aqui e na Suíça ao mesmo tempo, pode estar aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Então, se você tem tudo isso na mão, para que você vai buscar na leitura aquilo que você tem presente? Pior que meu pai explicou uma coisa parecida que eu tava estudando pra prova, né? Aí ele falou assim,
Vocês jovens de hoje em dia têm tudo na mão. Quando era no meu tempo, a gente tinha que se matar procurando livro. E se não entendesse, tinha que se virar. Com certeza. Meu pai sempre fala pra mim que pra ele estudar, tanto manhã também, pra eles dois estudarem, eles tinham que ir até uma biblioteca. Hoje em dia, quase não tem isso. O pessoal nem se tem uma vontade de ir até lá. Também não sendo hipócrita, eu não consigo ter essa vontade de ir até o local, mas às vezes eu pesquiso online. Tipo, se tem um livro online, eu vou lá e pego. Se eu não conseguir ele em físico. Pode Mas, baixar. mas antigamente não tinha isso, você tinha que ir até lá, entendeu? Então, isso também é uma coisa interessante. Eu gosto mais de livro físico do que em livro Eu em gosto PDF. Porque eu gosto de sentir, de ter ele ali pra mim. De ter ele no meu estante. Eu gosto disso. Acredito que ela também. Eu sou do time PDF. Eu sou do Porque, físico. assim, livro físico você não pode levar pra todo lugar, porque tem o risco de manchar, de rasgar. Aí o PDF, você saca o telefone e tá lá bonitinho. E também porque meu quarto é pequeno, então se eu ficar acumulando livro, não vai sobrar espaço pra nenhum livro. Então eu prefiro o PDF. Socorro. Professora, como a senhora reconheceu que queria seguir nesse caminho da poesia, da escrita, que a senhora olhou para um papel e falou: eu quero fazer isso de novo. Eu quero que todos saibam que eu estou fazendo isso. Eu quero que reconheçam meu nome. Eu quero que reconheçam o que eu sinto. Quando foi que a senhora teve essa virada de chave, assim, falando? Essa virada foi o seguinte, né? Eu sempre escrevi desde os meus 10 anos de idade que eu escrevo. Mas a virada maior foi na universidade. Quando eu comecei a abrir os horizontes e o leque de diferentes opções. Professor de literatura, que era Janilton, era um professor... Excelente. Ele era excelente, além de excelente, ele é assim, um professor que instiga você a estudar. Então, que lá, ou você aprendia aquilo que queria, ou não ia passar naquela cadeira. E aí eu me descobri que literatura era o meu forte. E como eu já tinha aqueles escritozinhos que eu trouxe até para vocês verem, escritozinhos já prontos, já feitos, engavetados. Que a senhora faz assim, só por fazer, e de repente a senhora fica, eu acho que gostei de fazer isso. Exatamente. E assim, eu me aposentei bem próximo esse período que eu comecei a lançar os meus livros, que foi justamente de 2010 para 2012, quando eu comecei a fazer os projetos didáticos nas escolas. E aí nas escolas, além de descobrir outro universo com os alunos, vocês são muito inteligentes, eu descobri que a melhor forma deles aprenderem ou estar engajados na leitura seria justamente a gente, no teatro, divulgar aquilo que foi lido. Então, eu encontrei alunos que perfeito na situação de tanto de criar como na situação de representar. A senhora queria que um livro virasse peça ou o livro já virou uma peça? Não, a gente tem algumas apresentações no YouTube, se vocês procurarem tem. Algumas apresentações no YouTube que eu posso mandar para vocês depois, viu? Tá certo. Se vocês quiserem ver. E é bom também que a gente coloca no link. No link do vídeo. E aí eu disse, peraí, me aposentei, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou investir naquilo que eu gosto. Aí eu tenho o que tempo. eu gosto de escrever. Aí eu uni o útil ao agradável. Tirei do baú e das gavetas aqueles papéis amarelados e lancei na mídia. Comecei a Facebook, depois a Instagram e fui fazendo meu público e meu leitor. Ai, eu acho tão bonita a senhora falando papéis amarelados. A senhora deu sotaque de poeta. Exatamente. Porque Eu tenho um jeito muito pra lindo. ser poeta, né? Você precisa abrir os olhos e enxergar poesia, enxergar o que é belo. Aqui nessa sala tem muita coisa bela. Tem vocês, né? Tem os livros. E pior que esses livros não são só cinzas nem pretos. Eles são coloridos. E você pode buscar aqui as cores, trabalhar os números que já estão expostos e
a descrição do personagem, que eu vejo moças e rapazes. Então, é isso aí. Eu tinha um blog, nesse blog eu comecei a fazer contos infantis. 10 contos meus foram premiados. Sério? No município de Jaboatão. Foi quando eu lancei o meu primeiro livro infantil, que se chama O Universo da Criança em Contos. E lá eu trabalhei com a criança, a realidade do Brasil, a realidade do mundo, vista de outros olhos, com cores, com números, com beleza, com grandeza. Mais ou menos isso. Não sei se deu para vocês entenderem. Deu pra entender. Deu pra entender, A senhora sim. fala da forma tão ampla. Eu quero ser que nem a senhora quando eu crescer. É porque ela fala de uma forma muito bonita, realmente. Como vocês sabem, a nossa convidada, ilustre convidada, Elizabeth Leite, ela tem alguns livros, muitos livros. E aí nós pedimos para ela mostrar alguns. E um deles, que me chamou a atenção a capa, foi o Vivenciando. Aí com Cravos e Tulipas. Aí tem uma fonte muito bonita. O livro, ele é pequeno. E eu acredito que a leitura seja bem fluida, porque a sinopse ela é fluida. Aí a senhora poderia falar dos livros e de onde surgiu a inspiração para esses livros? É o seguinte, esse livro é muito especial, Vivenciando, é uma antologia. Essa antologia é composta de vários escritores, mas eu fiz o fechamento do livro e fiz a abertura desse livro, né? Eu tenho como fechamento na contracapa Cravos e Tulipas, que é um poema meu. E tenho também a apresentação, que também é meu. A apresentação foi minha e o fechamento foi meu. Certo? Tá muito bonito. Eles são vários compostos de vários escritores. Eu entro com contos, mas tem vários escritores que entram com poesia. Certo? Isso é um livro editado pela editora In Vitro, e que me convidou para fazer a apresentação e o fechamento. Pelo título, eu deduzo, e pela capa também deduzo eu, que seja um livro sobre aproveitar a vida, né? Viver. Exatamente. Porque ele tem contos, crônicas e poesia, ele tem tudo. Ele tem três estilos diferentes. E nesses estilos, os escritores têm uma chance de mostrar a vasta, ou seja, o vasto conhecimento deles através da poesia, através da prosa e através da contação de histórias. Esse não é o primeiro livro que a senhora faz com outros Não. escritores, né? De antologia eu tenho 45 participações. 45? 45 participações em livros de antologia e tem 6 livros solos, meus, sozinha. Meus, sozinha. Eu tenho, de tempos em tempos, só poesia. Aqui tem só poesia. Um livro lindo, com 100 páginas, só poema. Poema de amor, poema de reflexão. Este livro, ou esta obra, ela é uma obra poética, composta de poemas em versos rimados, que é o meu estilo. Né? Eu trabalho com rimas A, B, C, D, eu trabalho com A, ou B, B. É um livro lindo, em que eu vou buscar na natureza diversas temáticas de amor, de carinho, de atenção, de reflexão. Então, aqui você tem a chance de encontrar uma imensidão de poemas, mas todos eles ligados de tempos em tempos, como se eu fosse resgatar um que eu escrevi em 2015
Logo depois, um que eu escrevi em 2024. Olha. Entendeu? Se chama De Agora eu Tempos entendi a jogada em do... Tempos. Só não derrubem as coisas. Eu. Pega o outro ali, vai lá. Meu Avesso é um livro lindo, é um livro eclético, é um livro muito pessoal. Porque é um livro que tem fotos da minha família, que começa por eu, no período da pandemia. Vocês podem ver que eu estou de máscara. E eu escrevi sobre meus pais, sobre meus irmãos, sobre mim, sobre minhas filhas, né? Eu busquei a essência da minha família e retratei nessa obra em versos, em prosa e em contos. Então eu tenho os 3 estilos nesta obra aqui. Um livro lindo também. É muito bonito a capa do livro. Muito. E o Do Meu significado. Tempo é um livro especial. Ele é composto de 22 contos, só temáticas fortes, viu, gente? Só temáticas fortes. Eu vou deixar 3 deles aqui na escola. Sandra vai trabalhar como vai sortear. E esse aqui, ele é especial, é muito bom para o 3º ano médio, né? Porque é só conto, pode ser conto de ciúme, política, pode ser conto de assassinato, de terror, Vários contos. né? Várias temáticas aqui. Fora os meus contos e fora os meus livros adultos, eu tenho 3 livros infantis. Eu não trouxe porque, infelizmente, eu acho que eu não tinha nenhum exemplar. Eu busquei, mas não achei. Então, eu tenho o Universo da Criança em Contos, que são 21 contos só infantis, onde eu falo da justiça, do amor, do carinho, da amizade, do perdão, da dor. Além do Horizonte em Contos, que eu falo de historinhas onde a gente pensa que não vai acontecer e vai. Vamos supor uma criancinha doente, ela encontra alguém bom que dá um coração e aquele coração pode fazer aquela criança se curar. Então são livros de superação. Esperança. Esse aqui, além do Horizonte em Contos. A Magia das Lendas, eu trabalho com as historinhas de antigamente. Eu trabalho com Saci, eu trabalho com as lendas, trabalho com a Cuca, trabalho com o lobisomem, com o boitatá e assim por diante. Eu busco nas lendas as histórias que eu criei. Então, na verdade, eu tenho 6 solos e tenho 45 participações em antologias. O currículo da senhora é extenso. Bem A senhora extenso, na verdade. Como foi que... a gente já deixou claro que a senhora já deu aula aqui. Mas como foi que a senhora começou a dar aula aqui? O que a senhora pensou quando a senhora chegou aqui? A senhora conseguiu passar a mensagem para os alunos enquanto a senhora estava aqui que a senhora de fato queria passar? Sim. Veja, vamos retratar isso e vamos retroceder o tempo De tempos em para tempos. para muito distante, né? Porque só de 12 anos eu tenho de aposentada, então há muito tempo, só 12, 12 anos de aposentada eu já tenho. Então veja, então, o Clotilde foi a minha primeira escola. Assim que eu terminei a Universidade Católica, eu fiz português e inglês, como já falei, na Universidade Católica, e eu fiz concurso do Estado. Entrei no concurso do Estado e vim para ser lotada aqui. Como professora de inglês. Eu peguei 18 diários de classe no turno da noite. Meu Deus. Só falta enlouquecer. Depois, a Sandra Aimar, a diretora, ela deu chance de eu vir para o turno da manhã com português. Na época não era integral, eu já tava pensando. Não era integral. Eu vim para amanhã com português, aí 5 diários é o suficiente para você fechar 200 horas aula, que é o que eu tinha. Sempre fui muito bem recepcionada aqui na escola, o aluno
me acompanhou toda a minha gestão. Gestão eu digo porque também aqui eu fui secretária da escola. Eu fui professora e fui secretária aqui. Eita. E assim, antigamente o aluno era mais amável com o professor, né? Minhas filhas estudavam nessa escola aqui no Mundo Mágico e eu pedi aos meus alunos para buscar minhas filhas enquanto eu estava dando aula. Eles iam. Eu fui tudo muito arrumadinho, tudo muito certinho. E aqui foi como se eu tivesse aberto aquele leque. Logo após o Clotilde Oliveira, houve os testes de referência. Eu não fui enquadrada. Passou Cristiane Carla na época, que era professora de português também. Então eu fui como gestora adjunta do Dom Vital. E logo depois eu fui nomeada gestora do Dom Vital. Fiquei na gestão do Vital. Saí, pedi para sair, porque a gestão nunca foi assim o meu forte, porque eu achava que você tinha que ser linha dura como gestora. E eu era sempre mãezona, fui sempre mãezona de todos. Muito carinhosa. Sim. Fui para o Alto 13 de Maio, fiquei na escola Gilberto Freire, fiquei até me aposentar e hoje estou só escrevendo. Fazendo o que a senhora sempre quis fazer. Escrever e lançar, como é que eu... Mostrar para as pessoas o que a senhora sente e fazer elas se sentirem acolhidas com as palavras. Isso é uma coisa muito bonita, de verdade. Porque poucas pessoas têm a chance de pegar um livro e entender o que está sentindo, o que o autor quer transmitir e de entender um pouco mais sobre a vida, como ela é, né? Vamos ficando por aqui. Está se encerrando mais um episódio do Podclô. Eu sou Nathalie, do terceiro ano B. Eu sou Tâmia, do terceiro ano C. E eu sou a Elizabeth Leite, escritora, gestora, professora e mãe. Sempre. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. A Raíssa, que está gravando. Isaac também está gravando. E Lívia, que também está ajudando a gente. E a Sandra, Jameson, Raíssa fazendo coraçãozinho. Todos os patrocinadores. Sandra. Enfim, eu tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada, Elizabeth. Verdade, por trazer a senhora aqui é uma honra, de verdade. Exatamente. Prazer todo meu de conseguir encontrar alunos que eu sempre quis, né? Sim. Trabalhando em projetos riquíssimos que eu sei que pode facilitar o horizonte de vocês mais lá na frente. Quem sabe um de vocês não será um repórter, não pode ser um jornalista. Ou um poeta também. Uma escritora. E isso é pouco ainda, porque você pode ser um escritor, um poeta. Verdade. Agora, cá entre nós. Esse livro é meu, né? Todo mundo já sabe que é meu. Tipo, a gente combinou ali, escondido, que era meu. É seu? É seu? Eu deixei. Pronto? Aí os três eu deixei. Você só deixou. Eu queria ter feito uma homenagem aqui, declamar um poema para minhas filhas. Mas como não deu tempo, a gente fica pra outra. Mas pode, fica à vontade. Tem tempo. Qual o nome das suas filhas? Leia aqui para minhas filhas o primeiro poema que eu escrevi. Que a minha filha tatuou. Ela tatuou nome no pescoço, o nome do poema. Eita, isso é muito. Fênix. Cadê? Quando Qual o nome das suas filhas? Qual é o nome dessas filhas? O poema mais antigo meu. O nome dessas filhas é como? Ela toda empolgada pra ler, que bonitinho. Comece? Pode começar. Pode começar, fica à vontade. Vamos lá. Por favor, Eu queria gravei. homenagear a todos os jovens aqui presentes, a minha família e minhas filhas amadas, Isabelle e Milena. Eu, Fênix, entre murmúrios e gritos, encontrei-te perdido na imensidão. Dos nossos desejos, viajo no tempo, pergunta ao vento, o exato momento dos beijos. Sentimento calórico, olho no olho, toque no corpo, cheiro saboroso de suor no rosto. Desejo infinito como as estrelas no céu.
e as areias da praia no mar. Transfigurar-me-ei em seu olhar. Um encontro pessoal, despindo-nos em uma entrega total. Nossos corpos ardentes em chamas, nossos corpos suspensos no ar. Eu com uma fênix na hora do acasalamento de um amor só nosso, verdadeiro, por inteiro, com uma progressão geométrica crescente a todo instante, mesmo distante, inerte quando te vejo, na volúpia dos nossos momentos apaixonados, com veemências e beijos. Muito lindo, eu chorei! O que me pegou foi o progressão aritmética. O progressão. Eu chorei. E Eu, aí? como monitora de matemática, fiquei muito encantada com esse poema. Olha. Citou progressão aritmética. E É isso, com esse pessoal. com esse poema que encerramos mais um episódio do Podclô. Você pode ouvir no Spotify, pode ver no Instagram e pode ver no TikTok e no Facebook. Exatamente. E no YouTube também. obviamente. E outra, todos os livros dela tá disponível na Amazon, tá certo? Verdade, a Amazon. eu Exatamente. esqueci. Não se esqueça de Enfim. curtir. Curtam, se inscreve e compartilha para as próximas pessoas para verem. E é isso. Beijo. Até a próxima. Até! Até a próxima. Que você já sabe. Isso é muito bonito. Ei, isso vai pro make-off, tá bom? Ei, gente, não. Olha, vocês estão de prova, Nathalie. Tinha que ser Nathalie, coloque isso no silencioso, por favor. colocar essa parte no vídeo em preto e branco. Não tô brincando. Isso é muito bonito. Não, continua natural. falar agora. Eu ia dizer que é muito bonito porque... Cadê? Vai, gente, vai.